da China, né? Eu sempre me assusto com o negócio não ter vários gravando. Revolução Socialista na China. Até o início do século XX, a China era governada por imperadores. Olha só que interessante, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, se quando vocês estudaram lá no sexto ano, a formação de alguns países, os principais impérios da antiguidade e tudo mais, se vocês chegaram a estudar os chineses, né? Mas a China é talvez o país com o império mais longevo do mundo, né? Claro que existiram diversas dinastias, diversas coisas, mas num todo a China ela foi império desde antes de Cristo até ontem, né? Até o século XX, quando vai ter a Revolução Socialista nela. No entanto, os interesses das potências estrangeiras que dominavam o território chinês sempre estiveram presentes no governo dos imperadores. Em 1911, o último imperador Tu Yi foi deposto e proclamado uma república popular da China. Tá? Em 1911, eles depõem o último imperador e se estabelece ali a república na China. Mesmo com a deposição do imperador, a insatisfação social com a fome e a desigualdade social continuava. A partir de então, vários grupos se enfrentam pela luta do poder. O principal movimento revolucionário foi sob o comando de um rapaz muito conhecido chamado Mao Tse-tung, que liderava o Partido Comunista Chinês e defendia a implantação de um regime socialista na China. Coisas interessantes aqui, tá? A China sempre foi um país grande pra boné, com gente pra caramba e problemas de administração, porque como era um país muito grande e é um país com muita gente, sempre foi um país super populoso, desde a antiguidade. Então sempre foi um país muito difícil você conseguir manter todo mundo bem alimentado, você conseguir manter todo mundo saudável, todo mundo trabalhando, ter emprego para todo mundo. Sempre foi problemático, tá? Não mudou até hoje. A China ainda é um dos países mais populosos do mundo. 1/7 da população do mundo inteiro está só dentro da China, tá? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, quase mais do que isso hoje em dia. 1 bilhão e pouquinho é só de chinês, tá? Só de gente na China. Então, havia fome, havia desigualdade social extrema, e isso vai resultar ali nos processos revolucionários que vão acontecer, principalmente porque, se a gente pegar aqui o mapa mundi, a gente vai ver também que a China ela tem uma proximidade muito significativa com a Rússia, tá? Geograficamente mesmo, eles são próximos. Então, a influência russa entra na China facilmente, tá? Isso aí, vocês estão vendo, né? O laranjinha aqui é a China e o rosé aqui, o salmão, é a Rússia, tá? Então, vai acabar influenciando ali bastante o pensamento dos russos, dos chineses, beleza? Vamos lá. Em 1937, o Japão ocupou militarmente o território chinês. Isso daqui talvez tenha sido uma coisa decisiva para o sucesso do comunismo na Rússia. Por quê? O Japão ele sai da guerra brigando ali com os Estados Unidos, tá? Mas ele tinha sido aliado, ele tinha sido aliado muito tempo da Inglaterra durante a sua modernização, tá? Então muitos dos, como é que eu posso dizer? Muito do modo japonês ali na China é um modo que ele aprendeu no Ocidente com os ingleses, no modo de tratar. Então vai ser um problema que a China vai ter ali com o Ocidente também, tá? Sem nenhum tipo de reação do governo chinês, os comunistas liderados por Mao Tse-tung lideraram a resistência chinesa e ganharam apoio de grande parte da população do país. Enquanto isso, Kuomintang enfraquecia-se graças às denúncias de corrupção do partido. Kuomintang era o presidente? Acho que era. Não é alguém que sem muita importância. Tudo tranquilo. Com a expulsão dos japoneses do território chinês, ao final da Segunda Guerra Mundial, a China mergulhou em uma crise nacional e civil. Em 1949, liderados por Mao Tse-tung, os revolucionários chegaram a Pequim, tomaram o governo e proclamaram a República Popular da China sob o regime socialista. Então, aqui a gente tem uma data importante. Em 1949, liderados por Mao Tse-tung, os revolucionários vão proclamar a República Popular da China, que existe até hoje, tá? Coisas interessantes acontecem aqui, tá? Porque apesar, por exemplo, do nome ser República, a China tem um partido único, tá? Que governa sem muita expectativa de sair do poder. Então não é bem republicano, mas o nome é República. No final da década de 50, Mao Tse-tung implantou um projeto político e econômico visando a aceleração do país. Essa aceleração ficou conhecida como Grande Salto para Frente.
Para que seu objetivo pudesse se concretizar, o governo chinês criou cooperativas rurais e também novas indústrias. No entanto, a política agrícola não surtiu tanto efeito, pois a desorganização foi muito grande, o que levou à escassez de alimento e, consequentemente, à morte de muitas pessoas na China, tá? Em reação à industrialização, e o efeito foi o mesmo, tá? Muita gente morreu na China. Quanta gente morreu na China? Vamos tentar descobrir aqui, tá? Só para a gente saber um pouquinho melhor como é que funcionava ali as questões. Se o meu computador me deixar. Mao Tse Tung. Morte. Tá até aqui, ó. Morte já. Estima-se que na China morreram... Não quero saber isso. Quero saber quantas pessoas morreram no regime dele, tá? Talvez tenha sido o regime socialista que mais matou no mundo, tá? Mortes do socialismo. Talvez tenha sido o regime que mais matou no mundo. Aqui, ó. Mais ou menos na Revolução Comunista Chinesa morreram mais ou menos ali 1,5 milhões de pessoas, de acordo com o que está aqui. Tá? Gente pra caramba. Bastante gente. Eu acho que até mais, na verdade. Mas, enfim, dá pra achar esses números aqui fácil depois, se vocês quiserem. Só para vocês saberem, quando a gente fala de morreram muitas pessoas durante esse período, é muita gente mesmo, tá? Para casa dos milhões. Em relação à industrialização, o efeito foi o mesmo. Com a crise, as críticas também vieram e o governo se enfraqueceu diante da população. Para tentar recuperar a sua imagem e a confiança da população, Mao Tse Tung lançou seu novo programa de governo chamado Revolução Cultural. Basicamente, o programa visava combater as influências culturais dos valores ocidentais, capitalistas, e lançar uma campanha oficial de forte doutrinação ideológica, com medidas de perseguição aos opositores de Mao Tse Tung. É por causa disso daqui que vai se matar muita gente na China mesmo, tá? Que vai mais matar gente na China. Interessante que isso daqui é uma contraparte chinesa do que já estava acontecendo nos Estados Unidos e na União Soviética, que a gente viu semana passada, né? Semana passada, a gente viu ontem. Se nos Estados Unidos tinha ali todo o macartismo, né, que perseguia os comunistas dentro do país, a doutrina do McCartney, né? Se nos Estados Unidos havia ali a doutrina Truman, que propunha evitar o avanço socialista no mundo todo, se na Rússia tinha ali o Pacto de Varsóvia e que fazia o contrário, né, que impedia o avanço do liberalismo dentro dos países ali do Pacto, dentro dos países do Oriente Europeu, a China vai fazer a sua própria versão ali de batalha ideológica, tá? Tanto que a China ela vai se tornar, talvez, hoje, ela é a maior expoente socialista do mundo, depois da União Soviética, tá? A União Soviética caiu e ela ficou sendo o maior disparado, talvez. Bom, o principal veículo de informação utilizado era o Livro Vermelho, que foi distribuído por toda a República Comunista e se tornou obrigatório para as leituras nas escolas. Então, olha que maravilha. Se eu fosse professor de vocês na China, a gente estaria lendo ali o Livro Vermelho para aprender comunismo. Legal. Em 1976, com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping assumiu o governo da China. Apesar de se manter o socialismo vigente e uma política centralizadora, o novo governante fez uma reaproximação importante com países capitalistas e abriu o mercado ao mundo. Hoje em dia, a gente pode dizer que a China ela é um socialismo mexido, tá? Por quê? Porque o mercado da China é aberto, ela tem propostas para o externo, né? Que são próximas ali de um governo mais capitalista, mais liberal, porque tende ali a facilitar a criação de empresas, não a facilitar a criação de empresas, mas tende a facilitar o processo do mercado, né? Ter um mercado mais livre. Porém, internamente, ela tem um governo ainda muito autoritário e centralizado no Estado, tá? Isso daqui vai começar a ter essa divisão aí, essa ambivalência de existência aí, meio socialista, meio liberal, através do governo do Deng Xiaoping, tá? Independência da Indochina e Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã talvez seja um dos conflitos acontecidos durante a Guerra Fria mais retratados no cinema, tá? O cinema dos anos 80, de ação
e norte-americano é isso aqui, tá? É isso aqui, 80, 90, filme do Rambo. Vocês nem sabem quem é Rambo mais, vocês são muito novinhos. Filme do Rambo, do Arnold Schwarzenegger, essa galera aí, é tudo aqui, tá? Pelo menos a esmagadora maioria tá aqui. Bom, a Indochina, situada no sudoeste asiático, foi ocupada pela França ainda no século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a colônia foi ocupada pelos japoneses, que ao final da guerra foram obrigados a devolver o território para a França. Em 1954, a resistência cresceu muito e conseguiu impor a sua independência. Os franceses foram impulsos da Indochina. Acordos de paz celebrados em Genebra, na Suíça, dividiram o território indochinês em 4 estados independentes, da seguinte forma: Laos, parte mais continental do território, Camboja, ao sul de Laos, o Vietnã e o Vietnã. Ué, cadê o resto? Que foi dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, ambos ocupados ocupando a parte oriental do mesmo território. Ao final da divisão, um problema iminente se revelou. O Vietnã do Norte, socialista, passou a ser apoiado pela China e pela União Soviética. E o Vietnã do Sul, capitalista, passou a sofrer interferência norte-americana. Acho engraçado, né? Eu estava falando na aula que foi para o YouTube, eu fiz uma distinção que eu acho que é importante fazer. Isso é importante para ler qualquer livro de história, tá? Ou qualquer livro de qualquer coisa. A gente tem que entender que livros, eles não são... como é que eu posso dizer? Neutros. Livros não são coisas neutras, não são coisas sem posicionamento. Por quê? Porque livros são escritos por pessoas, tá? E a gente sempre repara que vai haver ali uma tendência do autor para um lado ou para o outro, assim, principalmente porque o nosso mundo é muito dividido entre socialismo e liberalismo até hoje, né? Entre essas duas doutrinas aí sociais. Isso quer dizer que é ruim? Não. Todo mundo faz isso, tá? Quando vai analisar alguma coisa, todo mundo tende ali para o lado que é mais simpático. Percebam aqui que a gente vai ter aqui tem uma demonstração disso que eu estou querendo dizer. Olha como é que o autor ele se refere, coisa interessante. Ao final da divisão, o problema iminente se revelou. O Vietnã do Norte socialista passou a ser apoiado pela China e pela União Soviética. E o Vietnã do Sul capitalista passou a sofrer interferência norte-americana. Você repara que é interessante como é que a palavra muda o peso do que ele está dizendo? Embora ele está dizendo que as duas coisas, os dois sofreram a mesma coisa. Ué, se o Vietnã do Norte é um país independente, sofrer apoio da China e da União Soviética também é interferência externa, né? Também está interferindo dentro da política interna do país. Mas não usa a palavra interferência, usa a palavra como apoio. Olha só que bonitinho que eles são, eles apoiam as pessoas. E ali, o outro, não, está interferindo no país. Isso daqui provavelmente denota ali uma outra preferência de quem estava escrevendo o texto na hora. No fim das contas, o que é importante entender aqui? Os dois países sofreram interferência externa, tá? O Vietnã do Sul vai receber interferência dos Estados Unidos, que vai dar apoio financeiro e militar para que eles sustentem uma guerra, e o Vietnã do Norte vai receber influência russa e chinesa, que vão dar também apoio financeiro e militar para que eles sustentem a sua guerra ali. E aí vai haver a guerra do Vietnã entre as duas metades conflituosas ali, ideologicamente, do Vietnã, tá? Isso é importante para vocês entenderem, tá, gente? Quando vocês lerem um livro, tentem se atentar a essas coisas para que vocês não tenham a sua própria capacidade de julgar o que vocês acham certo ou errado completamente deturpada. Senão, vocês acabam não refletindo sobre as informações, tá? Vocês só acabam apoiando ali o que o autor X ou Y ele acabou influenciando. Aproveitando-se da situação política que estava ocorrendo nos territórios e apoiado pelas duas grandes potências comunistas, o Vietnã do Norte decidiu formar uma frente de coalizão para enfrentar as interferências estadunidenses na região, a Frente Libertadora do Vietnã do Sul, cujos membros, guerrilheiros comunistas, eram chamados Vietcongs. O Congresso americano, em 1964, autorizou então o presidente Lyndon Johnson a declarar guerra contra os Vietcongs. A guerra foi desproporcional. Além do arsenal bélico extremamente sofisticado e um exército bem treinado, os estadunidenses ainda contavam com produtos químicos utilizados para desfolhar árvores e encontrar Vietcongs que se escondiam entre suas copas. Um desses produtos, o napalm, isso daqui é uma das coisas mais terríveis que os Estados Unidos já fez, tá? Que foi a famosa guerra do napalm. Agente químico capaz de causar terríveis queimaduras. O que é napalm? Napalm é uma química que ela parece meio com gel,
piche, sabe? Já viram piche? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho, até se eu acho na palma aqui. Um negócio meio esquisito. Que você joga nas pessoas aqui. Tem toda essa foto que é famosa, né? A foto na guerra. É um negócio terrível. Basicamente é isso daqui, ó. Olha só. Você joga um jato desse negócio. Ele gruda onde ele pega, porque ele é viscoso. E ele é altamente incendiável, tá? Ele é altamente inflamável. Então você joga isso daqui nas linhas inimigas e você acende e o negócio lambe fogo rápido pra caramba e não dá pra apagar. Então era terrível, tá? É uma arma de guerra terrível ali usada pelos norte-americanos. Se eu não me engano, mesmo que você não lamba fogo nele, você não acenda ele, ele ainda causa queimadura só pela química. Então é um negócio. A arma química é um treco terrível. Tanto que hoje em dia é proibido fazer arma química ou biológica pelos tratados internacionais, né, por causa da crueldade que é. Bom, vamos lá. Vou voltar para o livro. Agente químico capaz de causar terríveis queimaduras. Aqui, ó, a gente tem um mapinha dos conflitos, tá? Vocês podem dar uma olhada nele depois. Apesar da quantidade de soldados enviados pelos Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões durante todo o período que ocorreu o conflito, como a guerra ocorria nas florestas, os Vietcongs tinham a maior chance de vencer. Por outro lado, os estadunidenses utilizavam táticas extremamente desumanas e essas imagens chegavam ao território americano, fazendo despertar uma série de movimentos contrários à permanência dos Estados Unidos no território. Os Estados Unidos ele perdeu, a guerra do Vietnã. Eles dizem que não, mas eles perderam a guerra do Vietnã. Território vietnamita. Com a intenção de acabar logo com o conflito, o governo estadunidense decidiu diminuir a quantidade de soldados no Vietnã e aumentar os seus bombardeios, pois surtiu maior efeito. No entanto, depois de tantas mortes, cerca de 2,5 milhões de vietnamitas, buscando uma reaproximação com a China, os Estados Unidos passaram a negociar a paz com a Frente de Libertação do Vietnã do Sul. Em 1975, os Estados Unidos sofreram a sua maior derrota dentro do território vietnamita, pois os Vietcongs entraram em Saigon e transformaram em capital do Vietnã unificado. A cidade foi rebatizada como Ho Chi Minh, tá? Então eles perderam ali o negócio, acabaram tendo que se retirar depois de um tempo. Revolução Cubana. A Revolução Cubana talvez seja a mais importante pra gente, porque aconteceu aqui, né? Cadê o nosso mapa mundi, que a gente sempre olha. Olha aqui que bonitinho. Cuba é aqui, ó. Brasil, Estados Unidos, Cuba socialista do nosso lado, ó. Aqui, ó, pertinho, tá? Tem praia cubana que dá para praia americana, que dá para Flórida, né? Então vai ser um negócio interessante. Cuba nasceu como colônia espanhola e somente no século XIX conseguiu sua independência. Após a independência, o governo cubano passou a depender da política norte-americana. A economia do país sempre foi baseada na agroindústria açucareira, totalmente dependente das importações dos Estados Unidos. Tanto que durante um período a economia de Cuba é tão dependente dos Estados Unidos que Cuba vai se tornar uma espécie de cassino norte-americano, tá? O país inteiro ele vai ser quase que todo financiado por magnatas norte-americanos que vão até Cuba para fazer uso de prostituição, de cassino e de bebida lá, tá? Por algum tempo, Cuba vai sofrer com isso daí. A partir de entre 1956 e 1959, um movimento revolucionário liderado pelo Ernesto Che Guevara, tá? Conhecido aí, toda a galera que usa a camisa dele como se fosse camisa de banda, né? E Fidel Castro, tomou o poder na ilha, proclamando a criação de um governo socialista. O novo governo confiscou e estatizou as indústrias do país e realizou uma reforma agrária. A partir de 1961, Cuba reorganizou-se e conseguiu acabar com o analfabetismo, reduzir a mortalidade infantil e o desemprego no país. Porém, nas questões políticas, aliou-se ao regime soviético, promovendo uma ditadura e suprimindo liberdades individuais da população. Tá? Muito importante. Ó, ditadura. Em 1962, os Estados Unidos promoveram o bloqueio econômico e político de Cuba, e no mesmo ano, Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Em abril de 62, sob o governo de John Kennedy, os Estados Unidos tentaram invadir e ocupar Cuba, enviando tropas pela Baía dos Porcos.
região sul do país. No entanto, a ação não deu certo, eles não conseguiram, foram derrotados. Com a intenção de precaver contra novos levantes estadunidenses, Fidel Castro, então governante de Cuba, buscou uma aproximação com o governo de Moscou, que imediatamente instalou mísseis na ilha apontados para os Estados Unidos. E aqui tem talvez o maior ponto ali de aquecimento do conflito durante toda a Guerra Fria, tá? A chamada crise dos mísseis. Esse parágrafo aqui está falando sobre isso. O que foi a crise dos mísseis de Cuba? Vocês devem se lembrar que eu cheguei a comentar com vocês que havia durante a Guerra Fria, né? Existe até hoje, mas durante a Guerra Fria era famoso, existia um negócio que chamava o relógio do fim do mundo. O relógio do juízo final. Ouviram falar sobre isso? Tem a HQ, que foi lançada pela DC Comics, que fala sobre isso também. Mas o Doomsday Clock. Deixa eu até colocar aqui no inglês, que aí eu acho que eu consigo achar ele. Doomsday Clock. O que é o Doomsday Clock? O Doomsday Clock, ele marcava dentro de um relógio, tá aqui, ó, bonitinho, ó, de verdade. O negócio não era de quadrinho, não, tá? Aconteceu mesmo. Ele marcava as tensões do mundo, dizendo quando é que vai acabar o mundo, né? Como é que todo mundo vai se matar. Quando é que não vai aguentar e vai acontecer o conflito nuclear que todo mundo acha que vai acontecer, quando é que ele vai rolar, né? Era isso que o Doomsday Clock ele estava programando. A ideia era o seguinte, o mundo ele acabaria quando o Doomsday Clock ele chegasse na meia-noite. Tá? Quando ele chegasse no 12, acabava o mundo. E durante a Guerra Fria, ele teve vários momentos que ele estava mais próximo e mais longe da meia-noite. Sempre ali por 1 minuto, 5 minutos da meia-noite, alguma coisa assim. Só que quando a gente teve o conflito aqui, a crise dos mísseis em Cuba, o Doomsday Clock chegou ali a 1 segundo da meia-noite. Porque o que acontece? O que foi isso daqui, gente? Tenta entender isso daqui. Cuba é uma ilha. Porque, cara, eu tenho que tentar pegar aqui o mapa de Cuba e na América do Norte, pra gente ver isso bem perto. Cuba é uma ilha do lado dos Estados Unidos. É uma ilha que, de verdade, você consegue pegar uma balsa, tanto que tem muita gente que foge de Cuba até hoje, assim, por causa do regime totalitário que tem lá. Aqui, ó, olha isso. Você literalmente consegue pegar uma balsa de Cuba e chegar em Miami, tá? Dá para fazer isso. Você pode sair de Cuba, vir para as Bahamas e de Bahamas para cá. É isso daqui. Essa é a distância. Quando houve a crise dos mísseis, Cuba, alinhado a Moscou, colocou aqui, ó, nas praias de Cuba, mísseis nucleares russos apontados para cá. Um dos problemas que tinha na possibilidade de uma guerra nuclear era que não havia tecnologia suficiente para mirar tão longe assim na época. De Moscou até Washington é uma distância grande, então não tinha uma tecnologia suficiente para mirar de longe assim. Mas daqui para cá, olha só, o Washington não ia ter como acertar Moscou, talvez ia, mas assim, podia errar, porque ia depender de cálculos matemáticos e tal, podia haver alguma variação. Mas de Cuba, Moscou certamente acertava os Estados Unidos. Então o fim do mundo quase ocorreu mesmo com isso daqui, com esse movimento de Cuba e da Rússia, tá? O negócio foi bravo. E a gente do lado, né? A gente pertinho ali para ser explodido junto. O governo de Washington respondeu decretando bloqueio naval a Cuba e exigindo a retirada imediata dos mísseis. O evento durou 13 dias e criou no mundo inteiro o medo do que poderia se tratar do início da Terceira Guerra Mundial, porém dessa vez em proporções nucleares. Sob a supervisão da ONU e em negociação com o governo de John Kennedy, os soviéticos concordaram em retirar os mísseis de Cuba, com a condição de que os Estados Unidos retirassem suas tropas da Turquia e o armamento nuclear que lá existia, porque também havia essa, né? Os Estados Unidos ele não era malandro, não era burro, né? Também tinha força nuclear próxima da Rússia ali para eles poderem fazer os seus ataques. Somente em 2015, com o governo de Barack Obama, as questões políticas entre Cuba e os Estados Unidos passaram a ser discutidas e a caminhar para uma solução. No entanto, com a eleição do Donald Trump, que é completamente anticomunista, as negociações entre os dois voltaram a ficar abaladas. Por fim, Guerra da Coreia. Vamos tentar falar dela rapidinho aqui, porque a gente encerra a unidade depois dela. Guerra da Coreia talvez seja a que vocês mais tenham
vocês talvez tenham mais contato com o desdobramento, né? Porque o coreano lá, o Kim Jong-un, ele é, ele é figurinha carimbada do Jornal Nacional, né? Aparece toda hora nas notícias. Guerra da Coreia, vamos lá. Coreia do Norte e do Sul. Pô, você me bota Coreia com K, cara. Sou burrão. O que aconteceu? Basicamente a mesma coisa da Guerra do Vietnã, tá? Vai ter ali, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1955, os países do eixo foram derrotados, bababá. O Japão foi obrigado a desocupar a Península da Coreia. Nesse contexto, os Estados Unidos e a União Soviética acordaram em dividir o território coreano ao meio. Para isso, utilizaram a marcação do paralelo 38. Do paralelo 38, aqui, ó. Pum. A Coreia do Norte, alinhada às políticas chinesas e soviéticas, e a do Sul, alinhada ao capitalismo estadunidense. A Guerra da Coreia começou em junho de 1950 com o ataque da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar os territórios. 3 meses depois, tropas da ONU, lideradas pelos estadunidenses, atacaram a Coreia do Norte. A guerra durou cerca de 3 anos, com a Coreia do Sul apoiada o tempo todo pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, e a do Norte sustentada pela Rússia Soviética e pela China. Em 1963, um cessar-fogo foi confirmado entre as Coreias. No entanto, até hoje, não houve resolução, tá? Nunca terminou a Guerra da Coreia direito. Por quê? Porque até hoje essa divisão socialista e capitalista na Coreia, ela é muito forte, principalmente porque acontece da Coreia do Norte ser governada ditatorialmente, né? Então, obviamente, isso aqui não vai se resolver de maneira fácil, tá? Isso aqui dificilmente vai se desenvolver por tratados de paz, porque a família que governa a Coreia do Norte não vai querer abrir mão do seu poder e desfazer a ditadura, dificilmente vai, né? Para uma aproximação democrática, tá? Com a Coreia do Sul. Aí fica complicado. Aqui, ó. Os dois aqui, cadê o Kim Jong-un? Aqui, ó. Coreia do Norte e Coreia do Sul assinam um tratado, tá? Tratado de paz, mas esses tratados aqui, ó. Isso daqui não se anime muito, tá? Tratados de paz são assinados o tempo todo por elas duas e a tensão nunca se resolve de verdade. Kim Jong-un aqui, sei lá, qual é o nome do... Ninguém sabe o nome do líder da Coreia do Sul, né? Só sabe do Kim Jong-un porque ele que é famoso. Enfim. Nos primeiros anos do século XXI, houve uma nova ameaça de confronto entre as Coreias. Contudo, com a interferência da ONU e dos países, o confronto foi mais uma vez poderia envolver armamentos nucleares, não se confirmou. No entanto, em 2018, o encontro entre os líderes norte-coreanos, Kim Jong-un e Moon Jae-in, agora a gente sabe, da Coreia do Sul, mostra o início da negociação para a paz. Eles assinaram no dia 27 de abril a declaração de alguma coisa em coreano para a paz, prosperidade e unificação da Península Coreana, tá? Referente à desnuclearização da península. Isso daqui não é esperançoso, mas nem tanto, tá? Muita gente aqui que estuda política internacional tem altas dúvidas sobre quanto que eles realmente são dispostos a abrir mão de seus armamentos nucleares, né? Porque é complicado ali a situação. Coisa importante de saber também é que essa política internacional de influência dos Estados Unidos e dos outros grupos aí ideológicos, ela não cessou, tá? A Coreia do Sul, ela recebe até hoje apoio ideológico dos Estados Unidos, é um aliado ideológico dos Estados Unidos, tanto que parte das resoluções recentes do conflito das Coreias tem muito a ver com a eleição do Donald Trump. E, em contrapartida, a Coreia do Norte, aparentemente, por causa do seu governo ditatorial de uma linha de casta, né, porque é uma família que governa aquilo ali o tempo todo, ela começou a ter um afastamento da presença da China, por exemplo, que era muito influente, e até da presença da Rússia, das ideias russas aqui, tendo se isolado cada vez mais, inclusive entre países de tradição socialista, tá? Bom. E assim, galera, a gente termina o capítulo, essa unidade aqui, e se prepara já para entrar na descolonização aqui na próxima unidade. Tá bom? Vocês têm dúvidas? Alguém tem dúvida? De alguma coisa? Não. Não? Não. O que eu vou aconselhar? Beleza. O que eu vou aconselhar para vocês, pessoal? Olha só.
Eu vou passar para vocês o exercíciozinho hoje e vou enviar essa aula aí daqui a pouco à tarde, assim que ela subir para o YouTube, tá? Tudo vai ser feito. O que eu aconselharia a vocês? Além dos exercícios que eu vou passar hoje, a gente já está se preparando para a prova, tá? A prova já vai ser aí. Eu vou ter uma reunião agora com a escola, então talvez eu não sei se a prova vai ser semana que vem ou se vai ser na outra na 1ª de agosto, porque a última semana de julho a gente vai dar recesso. Mas a prova já está vindo. Então o que eu aconselharia? Além de vocês fazerem os exercícios da plataforma, pega os exercícios do livro e façam eles também, para garantir que vocês vão estar com tudo fresco, até porque a prova que vai ser usada vai ser a prova da plataforma, tá? Acho que todos os professores vão usar a prova da plataforma nesse semestre, senão a maioria vai. E a prova da plataforma ela é gerada com base nas questões do livro. Então façam as questões do livro também, para vocês terem uma preparação melhor, tá bom? Pessoal, se ninguém tem dúvidas, todos estão felizes e contentes e satisfeitos por terem visto o meu lindo rosto, ouvido a minha linda voz, eu vou dar para vocês um bom final de semana. Vocês estão dispensados e tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho. Olá. Professor, Oi. quanto que tá valendo a prova? 6. 6. 6. Ah, A tá. prova vale 6 e aí a presença nas aulas e a confecção dos exercícios, né? Ela vale 4. Vale 4 total. Tá ok. Beleza? Tá ok? É porque na plataforma parece que tá valendo 10, aí eu fiquei meio... É porque na plataforma ela é a única avaliação disponível, né? Mas aí a gente está fazendo essa avaliação continuada também. O pessoal que está vindo nas aulas, que está mandando os exercícios e tudo mais, tendo contato, a gente vai dando ponto por isso também, entendeu? Mas a prova em si vale 6. Entendi. Bom? Então, Então, tchau, professor. tchauzinho. Tchau, tchau.